noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje, para iniciar essa noite, com muita alegria, eu vou chamar o nosso amigo Júlio, que irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vindo, Júlio. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos agradecer a Jesus, aos amigos da espiritualidade, por estarmos em reunião, por termos a palavra de Jesus em nossas casas, por estarmos em comunhão, Vamos agradecer e pedir proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja. Muito obrigada, Júlio. Esse mês é um mês muito especial, É um mês do nascimento do nosso querido mestre, guia, nosso modelo, Jesus. E para iniciar essa reunião, eu vou chamar o nosso companheiro Guilherme, que ele vai ler uma mensagem. Guilherme, sumiu aqui. Ele vai ler para nós uma mensagem da Antologia Espírita que fala sobre o Natal. Ele compartilhou, Isso. Vou aumentar aqui. Diminuir. Tá bom, Guilherme? Tá ótimo. Então tá já. Deixa eu pôr aqui. A mensagem hoje é Ante-Jesus. Ante Jesus. Eis que passa no tempo a imensa caravana, a multidão revel que humilhada se agita, reis, tiranos e heróis, rondando a turba aflita e fugindo à verdade augusta e soberana. Sobre carros triunfais, a treva se engalana, e a mendaz ilusão freme, goza e palpita para arrojar-se após a miséria infinita. Na cinza que se acolhe a majestade humana. Mas tu, mestre da paz, que bondade ilumina, guardas, imorredora, a grandeza divina, sem que o lodo abismal te ofenda ou desconforte. Tudo passa, descendo a sombra do caminho, mas no sólido da cruz ainda impera sozinho, na vitória do amor que fuge além da morte. Livro Antologia Mediúnica do Natal, mensagem 38, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Com essa leitura, preparando agora para a gente convidar o nosso amigo Emerson, da Casa Francisco de Assis, que hoje ele vai comentar para nós sobre o sermão. Gil, o sermão profético. Porque nós já ouvimos o sermão do Lais, hoje nós vamos ouvir o sermão profético. Seja bem-vindo, Emerson, que a espiritualidade amiga o ampare, o ilumine, para que você possa transmitir tudo isso que você preparou com todo amor, com todo carinho. Boa noite a todos, boa noite a Tânia. Obrigado pelo convite. Queria agradecer muito mesmo a oportunidade que eu tenho de poder estudar, de poder aprender. E eu confesso que
eu estava precisando de estudar sobre o sermão profético, pois aqui a gente tira lições, as falas do Cristo são falas muito oportunas para todos os momentos da vida, para todas as experiências e por todas as necessidades que nós temos que passar. Eu venho na condição de um irmão necessitado e que tenho encontrado nessas oportunidades o remédio para que aos poucos eu possa ir curando as minhas feridas e esse bálsamo suavizando um pouco da dor, das dificuldades, das experiências que a vida nos propõe como necessidade. Bom, quando a gente fala do sermão profético, quando a Tânia me passou, eu falei, nossa, que tema gostoso, que coisa boa, né? E parece ser fácil, mas quando a gente vê alguns amigos falando, como o Arthur Valadares, Simão Pedro e tantos outros trabalhadores espíritas que trabalham e que têm como missão a explanação do Evangelho, realmente para eles fica muito fácil. Para a gente a coisa fica um pouco mais difícil e desafiadora, porque a gente precisa estudar bastante para tentar tirar um pouquinho dessas lições. Mas, bom, o sermão profético está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Foi daqui que a gente leu e tirou algumas coisas. É importante a gente dizer que Jesus ali começa a preparar os discípulos para as grandes tribulações que veriam no porvir. Grandes desafios que eles iam ter que vivenciar e que Jesus estava meio que consolando, amparando, instruindo aqueles corações das inúmeras, das grandes tribulações que eles passariam e enfrentariam. Mas é importante a gente pensar que nós estamos falando de um texto com uma linguagem simbólica, são parábolas. Ele não está falando que a terra ia tremer mesmo, às vezes até acontece alguns cataclismas aí, algumas coisas, mas é importante que a gente pense numa linguagem simbólica, numa proposta educativa, de instrução de um grande educador, para que, como foi falado agora há pouco, ainda crianças, né, caminhando de encontro ao Cristo, e ele então precisava orientar todos nós. Então, mas antes de falar de alguns textos aqui, alguns versículos do sermão profético, eu queria convocar um pensamento do Evangelho de João, que está no capítulo 14, quando Jesus lá diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, o versículo de 1 a 3, Jesus diz assim, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós, e se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, eu queria trazer esse pensamento que pudesse nortear um pouco o nosso pensamento desta noite, essa fala de Jesus. Não turbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu estarei convosco, até os fins, a consumação dos fatos. Por que esse pensamento? Para que toda a fala do Cristo no sermão profético provoque na gente algumas experiências ou nos convida às reflexões, porém, mas com esse pensamento de Jesus, não perturbe o vosso coração. Eu estou convosco. Eu vou, mas vou voltar e vou levar todos comigo. É esse o pensamento de Jesus. Então, Jesus, quando começa a fazer o sermão profético, todo ele está falando para a gente que a gente não deixa o nosso coração ser tomado por pânico, por desespero, por desesperança. Como falávamos agora há pouco aqui, a Tânia falava da necessidade de juntar, sim, a família, quando possível, respeitando todas as situações, e comemorarmos, sim, a presença de Jesus junto a nós.
de trazer o pensamento, mesmo que tempos desafiadores, mas que o Cristo nos convida a repensar ou a refletir a importância desses momentos. Era esse o pensamento de Jesus no sermão profético, que para todos nós, temos talvez aqui gente que perdeu entes queridos aí com essa pandemia, ou por doenças mais desafiadoras, ou crianças que estão na nossa família, que estão vivendo, né, doenças, desafios, pessoas que tiveram problemas financeiros, reveses financeiros. Essas as tribulações que Jesus havia dito há 2000 anos para aquele grupo seleto dos apóstolos, e que as vozes desses apóstolos recoam em nossos ouvidos, para que nós também, vivendo as experiências que nós estamos vivendo, não nos entremos em pânico, não nos desesperemos, não percamos as esperanças. Haverá choro, haverá dor, haverá desespero, sim, mas que isso não crie pânico. Confiemos em Jesus. Busquemos o Cristo para alimentar os nossos pensamentos e os nossos corações, para que a gente consiga caminhar nesse vale de lágrimas, de dor e de sofrimento, mas com um olhar de esperança, com o verbo esperançar, de confiarmos no Cristo, que estará conosco, como ele tem nos ensinado em todo o seu evangelho. Quando a gente estuda a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, ele larga as 99 que já estavam em segurança, todas sob o seu comando, e vai atrás de uma que havia se perdido, que estava beirando o aprisco, o abismo. Esse é o Mestre que está conosco. É verdade que os nossos corações, como diz o benfeitor Emmanuel, pode estar amarfanhado com a dor, com o desalento, com as dificuldades, mas que a gente lendo todas essas lições, a gente vai encontrar sempre uma voz de esperança, uma voz conclamando os nossos pensamentos a refletirmos e a caminharmos. Então, essa proposta do sermão profético que Mateus coloca no capítulo 24 do seu evangelho, antes de tudo, é um pedido de Jesus a todos nós para podermos trabalhar a vigilância e que preparássemos para esse momento, para aqueles momentos que viriam no porvir. Então, todos nós que estamos agora reencarnados no planeta Terra, chamados a esse desafio da pandemia, Jesus já havia anunciado. Nós sabíamos, antes de reencarnar, que viveríamos desafios terríveis, porque estamos num planeta de prova e expiação, num processo de regeneração, num processo de transformação. Então, antes de reencarnarmos, tem uma fala do professor Eurípides Barçanufo, que fala sobre o planejamento reencarnatório. André Luiz trabalha isso em algumas das suas obras, né? No Missionários da Luz, quando vai falar da reencarnação de Sigismundo. Em toda a sua obra sempre tem uma proposta ali que eles estudam o planejamento reencarnatório, onde vai nascer, com quem vai nascer, situação financeira, enfim, todo o contexto, qual cidade vai nascer, qual país, qual bairro, qual estado. Então é muito bem arquitetado e organizado pelos espíritos superiores, com a nossa participação, quando assim nós conseguimos, para que nós voltássemos para a vida física e vivenciássemos as vicissitudes da vida, que são desafiadoras, que provocam desafios, dores, lágrimas, mas que tem como único objetivo o nosso progresso moral e espiritual. Então, o sermão profético é Jesus chamando a gente para aquela orientação, orai e vigiai, para que quando chegasse algum momento, a gente, alimentados pela fé, pela esperança e, sobretudo, pela caridade, porque toda a fala de Jesus, ela convoca todos nós a não só orarmos, a não só rezarmos, mas assim atitudes benéficas, que é a caridade.
Porque ele diz, né, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E é esse o convite do Cristo para todos nós, sempre de serviço, sempre de trabalho, sempre de colocar a nossa disponibilidade em prol do semelhante, em prol de tantas criaturas, para que ali a gente encontre o consolo, o amparo e o equilíbrio para todas essas propostas. Então Jesus fala muito da importância desse momento, dessas tribulações. E eu trouxe algumas falas do apóstolo Paulo, que ao longo da nossa fala a gente quer compartilhar, que ele sempre faz esse convite à importância das experiências, né? Então, e tem um outro texto também que eu queria, antes de entrar no sermão profético, propriamente dito, no capítulo 16, no Evangelho de João, Jesus faz uma fala extraordinária, que diz assim, ó: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Olha que bonito, né? Eu queria chamar a atenção para essa fala de Jesus. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. A paz é de Jesus. O mundo não pode dar, como ele já tinha dito em outras vezes, que tenhas paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então, é uma fala que todos nós recordamos, sempre tem alguém falando dessa fala de Jesus, no Evangelho de João, dizendo para todos nós, no mundo tereis provações, mas anima-te, eu venci o mundo. E é interessante essa fala de João, a gente refletir, porque Jesus venceu o mundo, mas ele teve que passar pela cruz. Ele vivenciou a experiência da cruz para mostrar para todos nós que a parte mais importante não é a cruz, não é a morte, mas é a ressurreição. É quando ele volta e diz aos nossos discípulos, né, os seus apóstolos, eis-me aqui, estarei convosco para toda a eternidade. Ele vence nesse propósito da ressurreição, mas passa pela cruz. E não será diferente para nenhum de nós, porque nós temos a necessidade das provações, como a gente vai ver uma fala do benfeitor Emmanuel, para que para que possamos avançar em sentimentos, acima de tudo, ou somente em sentimentos, para que possamos burilar os nossos corações. Por isso que Jesus tem falado, há 2000 anos, quando disse nas portas do templo para aquele doutor Hanan, que ele fala assim, Galileu, o que fazes por aqui? Ele pergunta para Jesus, e Jesus, venho amando de meu Pai, passo pela terra para instalar o reino de Deus no coração do homem. É o coração do homem que está adoecido. É o coração do homem que se distanciou da verdade. É o coração que se enrijeceu e é preciso amolecer. É preciso trazer a mensagem de Jesus para que nós, compreendendo a sua voz, façamos a mesma trajetória. E aí então ele diz logo no início, né, do capítulo 24, vede que ninguém vos engane. Olha que bonito Jesus. Presta atenção, não deixe se enganar pelas coisas do materialismo, não deixe se enganar pela dor, não vos deixe ser enganado por tantas falas equivocadas. É preciso que passemos pelas tribulações, mas que o Cristo caminha conosco. Jesus está lado a lado conosco, né? Mais para frente ele diz assim, todas essas coisas são o começo das dores do parto. Olha que bonito que Jesus faz. Ele compara as tribulações como a dor do parto. Para a mãe, uma dor incrivelmente desafiadora e que provoca, né, para algumas mãezinhas, horas a fios ali de trabalho do parto. Antigamente era mais, né, porque era quase todos os partos normais. Era ali, né, um processo desafiador, 4 horas, né, para uma criança nascer. Enfim, mas quando você pega
a criança no colo, quando a mãe pega aquele filho de Deus, dado por Deus para ela, que ela põe no peito, as dores ficam secundárias, as dores ficam passageiras. Você nem lembra mais, fica na memória, mas muito guardada, porque você começa ali, então, ver aquela criatura, aquele ser. E Jesus bota esse símbolo no sermão profético para que a gente dê mais atenção no resultado do que no processo, né? A dor, ela é desafiadora, mas depois pega a criança. E ele fala assim depois: muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E aqui é importante a gente fazer uma reflexão. Todos nós somos profetas. E quando não agimos de acordo com o Evangelho, somos nós os falsos profetas. Ou melhor, estou aqui na condição de um falso profeta também, porque nem sempre, quase muito pouco, vivenciar toda essa proposta. Então, às vezes a gente pensa sempre no outro, né? Aquele pastor, aquele sacerdote, aquele líder espírita, enfim, todos aqueles outros. Mas quando eu deixo ser tomado pela raiva, pela ira, pela incompreensão, há a expressão de um falso profeta. E é preciso que nós nos ajudemos uns aos outros para que aos poucos a gente possa ir fortalecendo os nossos corações, para que nós, a cada experiência, consigamos vincular o nosso coração ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais em diante ele diz, essa que eu mais gostei, essa que eu vou ler agora, eu usei ela muito essa semana, estou tentando usá-la. Quando Jesus diz assim, então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então ele está falando dos tormentos, das tribulações. Quando a tribulação chegar, quando as tribulações chegarem, fuja para os montes. E aqui então, os montes, ele está dando um exemplo de uma subida espiritual. Eleva os teus pensamentos quando as tribulações chegam, uma doença, um desafio, um revés financeiro, enfim, qualquer coisa que vai gerar dor, fuja para os montes. Busque a oração, busque a harmonia íntima, ore a Deus, ore a Jesus, pedindo que te fortaleça nesse momento que a dor te aperta o coração. Fuja para os montes. E todo monte ou toda montanha, ela é desafiadora. Para você subir, você precisa de muito empenho, de muita perseverança, de muito esforço, de muita vontade, de muita perseverança. Senão você não escala a montanha. E essa montanha, o cume dela está o Cristo de braços abertos para todos nós. Mas ele não pode nos tirar da parte inferior, né, da parte plana e levar para o cume. É preciso que nós caminhemos. Por isso que ele fala aqui, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então quando a dor te apertar o coração, quando a coisa estiver desafiadora, fuja para os montes. O monte da oração, o monte da fé, da esperança, da compreensão. Então, às vezes, comigo foi essa semana, às vezes você vive uma experiência no grupo familiar e aquela experiência te faz, né, entristece teu coração, desafia-te por alguma coisa, é preciso fugir para o monte. É elevar os teus pensamentos, sair do pessimismo, sair da desesperança, sair do pânico, né, como eu comentei agora há pouco, do desespero, para que a gente comece a ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo e caminhemos com segurança, com propósito mesmo evolutivo e de crescimento. E quando eu estava estudando esse sermão profético, nós temos participado aqui na nossa casa de um NEP que a gente iniciou em 2017, que é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, e a gente tem estudado as cartas do apóstolo Paulo. E é interessante a vida desse missionário. Ele tinha, enquanto Saulo, uma proposta de vida.
muito fiel a Deus, é verdade, uma fé gigante, porém arraizado na lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Todos que estivessem contra essa linha de raciocínio da lei de Moisés, ele não media esforço em prender, em matar, enfim, de cometer tantos desatinos. E esse espírito, depois de encontrar com Cristo às portas de Damasco, e que Jesus faz uma convocação para ele, ele começa, e aí Jesus tem uma conversa com Ananias importante, ele fala assim, esse é o vaso escolhido, e ele terá, mais ou menos assim, ele terá que sofrer muito, ele ainda terá muitas tribulações para redimir o seu coração com o meu evangelho. Mas eu o escolhi para levar o evangelho a todas as nações e a todas as situações. Então ele começa o seu trabalho, né, de porta em porta, de igreja em igreja, comunidade em comunidade. E tem algumas colocações que eu gostaria de compartilhar. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha o que ele está dizendo. Em tudo somos atribulados, em tudo. Bom, ele mesmo depois comenta, né? Toda a igreja que ele fundava, ele saía pela porta do cárcere e apedrejado. Era incompreendido, inúmeras vezes açoitados, e é isso que ele está falando. Em tudo somos atribulados, mas isso não nos torna, não me deixa angustiado, perplexo com aquela situação, daquele jeito, aquelas agressões, perplexo sim, mas não desanimado. Ele nunca parou, ele nunca desanimou, e ele vivia essas tribulações aqui todas, com muita força. E aí Emmanuel, comentando esse versículo, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 102, ele diz assim, mas todos os discípulos fiéis sabem. E é importante a gente fazer uma reflexão aqui, todos nós que estamos aqui agora, todos que estão conectados, somos discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que acredita em Jesus. O discípulo é aquele que está disposto, de alguma forma, buscar esse Jesus para a sua vida. O apóstolo é diferente. O apóstolo é aquele que baseia a sua vida inteiramente na vivência do seu apostolado. A sua vida, ou como o próprio apóstolo Paulo diz mais para frente, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ali ele se torna um apóstolo. Mas discípulos somos todos nós. Mas todos os discípulos fiéis sabem, como com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Então, todos nós, queridos amigos, nós vamos passar por grandes tribulações. Ficaremos perplexos por tantas coisas que há de nos acontecer, mas que nós lutemos para que a angústia não se instale em nossa intimidade e que não nos desanimemos, que não nos paralisemos. Pelo contrário, avancemos mais, trabalhemos mais, busquemos mais, cooperar, ajudar, auxiliar, que sim, matriculemos numa casa espírita como trabalhador, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas inúmeras dificuldades. Mas é assim que nós vamos vencendo as angústias que as angústias que se apossam e o desânimo que muitas vezes bate à nossa porta. Continua Emmanuel. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que a perplexidade da aflição, do martírio e da morte transfere-se à alma para a ressurreição eterna. E aqui, então, é importante, né? Porque toda aflição, todo martírio, toda dificuldade, quando suportada com resignação, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, com resignação, após essa proposta,
há de vir a ressurreição, que é esse estado de paz e de felicidade. E vale a gente lembrar alguns casos, como Joana de Cusa, aquela dama incrivelmente fiel a Jesus. Quando convertido o teu coração ao cristianismo, presa junto com seu filho, o esposo já tinha falecido. Ela presa junto ao seu filho, num poste de madeira, e ali seria assassinada, né? Iam colocar fogo. E o filho dela, num momento de perplexidade, de inconsciência, ela, mãe, nega esse Cristo, abjura, abjura, mãe. E ela então, com uma força, talvez fugindo para os montes, como Jesus diz lá no sermão profético, fuja para os montes. Então ela se recompõe em questões de segundo e manda que o filho se calasse. Cale, meu filho. Jesus, que era puro, imolou-se, imagina nós outros o que temos que passar. E aí o guarda irônico, né, o soldado diz assim, esse Jesus te ensinou a ser covarde? Ela, não, meu irmão, ele me ensinou a te amar, a te perdoar e a te amar também. E ali então o soldado põe fogo, o fogo começa a subir, as labaredas começam a já queimar o seu corpo. Ela sente uma mão poderosa, uma mão sublime, uma mão acalentadora, uma mão suave. Era a mão de nosso Senhor Jesus Cristo que pousava no ombro dela e dizia, eis-me aqui, minha irmã, fique firme, estarei convosco. E ela então canta glória a Deus nas alturas. E ela perde o corpo entre aflições e martírio. Aflição de ver o filho ali vivendo aquela experiência e não compreendendo. O martírio da dor, da separação, da morte. Mas automaticamente ela se transfere para a ressurreição eterna. E o Espiritismo tem explicado isso para todos nós, a todo momento, a todo instante, para que nós nos alimentemos dessas palavras. Numa outra obra, na mesma obra no Vinha de Luz, Emmanuel comenta uma outra fala do apóstolo Paulo, que está em Romanos agora, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Olha que bonito. Olha que estímulo para todos nós que vivemos dores dificílimas e desafiadoras. Essas dores não são punitivas. Essas tribulações nunca foram de punição, mas de educação. São tribulações educativas. Tribulações que nos convoca a evangelizar o nosso coração. E Paulo, então, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, aos romanos, diz, olha, as tribulações que vocês estão vivendo vai produzir fortaleza, fortaleza espiritual, fortaleza moral. Como a gente lembra dessa casa que nos abriga agora, né, virtualmente, que é o Centro Espírita Esperança e Fé, né, a nova era, erguida com suor e lágrima, Sr. José Marques Garcia e de tantos trabalhadores, com muita tribulação, porém que produziu muita fortaleza para o seu espírito e para todos nós que nos albergamos lá. E Emmanuel, comentando essa fala do apóstolo Paulo, diz assim, quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Olha, quereis fortaleza moral, espiritual? Não vos esquiveis a tempestade. Tempestades são dores, reveses financeiros, essas coisas todas, né? Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Olha, por que nós nos sentimos perseguidos e abandonados? Não é nada fora da gente.
segundo o Emmanuel aqui, nascem da ausência de preparo interno. E é o que o Cristo disse lá, vigilância. Prepara para esses desafios que vos se achegarão. E nós aqui também vivemos esse. Por isso que eu disse no início o quanto eu precisava de estudar nessa semana, ou desde quando a Tânia falou comigo, o sermão profético, para que eu alimentasse o meu coração de esperança, de bom ânimo, tem de bom ânimo, para que as tempestades não provoquem desânimo e nem angústia, porém fortaleza. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. Então, toda tempestade, toda experiência, toda vicissitude da vida que nós estamos passando, ela tem função educativa e de regenerar os nossos espíritos. Modificar, de ajudar a gente a destruir o homem velho para que nasça o homem novo, o homem evangelizado com Jesus. E é isso que as tempestades têm provocado em nossos corações. Certa vez, Jesus, conversando com Simão Pedro, isso está no livro Boa Nova, quando ele diz para Simão Pedro assim: nas dores, a voz de Deus fica mais forte no coração dos homens. E é verdade, né? Quando um de nós estamos doente, ou alguém que a gente ama profundamente, filhos, netos, irmãos, pais, a gente ora a Deus com tanta força. A voz de nosso Pai ressoa um pouco mais potente dentro de cada um de nós. E é isso que ele está falando aqui. Essas tempestades regeneram os nossos corações. Ela provoca um processo educativo que diz para nós, e nós dizemos para nós mesmos, a necessidade de renovar e de melhorar, de perdoar, de compreender, de tolerar e de avançarmos. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Olha o que o Emmanuel está falando. Ninguém deveria esquecer os benefícios que essas tribulações provocam em nossa alma. Elas provocam, com resignação, esse fortalecimento, né? Ou quando o apóstolo Paulo estava preso em Éfeso e tinha apanhado bastante, já tinha sofrido, né? Ele então grava uma carta na prisão dizendo, né? Agora ninguém me molesta mais, agora ninguém me maltrata mais, agora ninguém me chateia mais, pois eu trago as marcas do Cristo no coração. Olha o que ele está. Agora ele não se ofendia mais, agora ele não se angustiava, ele não mais sentia nenhuma situação, né, ruim, pois agora ele já havia construído na intimidade do seu coração a presença do Cristo. Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Olha que bonito. E ali ele então, ainda passando por açoites, que era 39 bastonadas, era preso, perseguido, abandonado pela família, pelos amigos, enfim, mas ele destemido, né? Ele compreendera que as tribulações iam provocar nele um engrandecimento, né? E aí a gente precisa lembrar também no fim da sua vida, quando ele preso em Roma e as autoridades já não sabiam mais o que fazer com ele e decidem naquela tardezinha, noitinha, assassiná-lo e leva ele para um campo ermo lá, para um mato, e ali o soldado pega a espada para cortar o pescoço e o soldado começa a tremer e
E ele fala, e Paulo fala, o que está acontecendo, meu amigo? Eu estou com piedade, eu estou com pena de você, eu estou com, né, piedade. Ele falou, não precisa ter pena de mim, não. À noite, após esse ocorrido, estarei nos braços do Cristo, você voltará para o meu algoz, né, para o seu comandante, faça o serviço, o soldado não dá conta, deixa a espada cair, aí vem outro, aí consegue fazer o serviço, que é assassiná-lo. E ele então é resgatado novamente por Ananias, levado para debaixo de uma árvore, e ali ele se recompõe. E aí Ananias pergunta para ele, Paulo, ser feliz, faz um pedido e eu te atenderei. Ele então lembra de todas as atrocidades que ele cometeu em Jerusalém, de todas as tribulações que ele foi o causador. Ele falou, será que eu posso fazer uma oração em Jerusalém? E aí então aquela caravana é conduzida, né, até Jerusalém, e Paulo ajoelha lá num determinado lugar da cidade e começa a rezar, pedir a Deus, a Jesus, que o perdoe, que o ampare, que o proteja, e de repente aparece, descendo das esferas celestiais, aquele Jesus de Nazaré, ladeado no lado direito, Estevão, e do lado esquerdo a sua noiva Abigail, e Jesus abre os braços, vem Paulo, ser feliz no meu reino, vencestes a porta estreita, diz Allan Kardec, complementando talvez esse pensamento do nosso mestre querido. É essas informações que Jesus tem passado no sermão profético. Nós vamos viver desafios, dores, porém, depois delas, há uma ressurreição eterna, como diz, né, o benfeitor Emmanuel. Tem uma outra lição de Emmanuel que eu também gostaria de compartilhar. Esse está no livro Escultores de Alma. A lição é a número 14, Véspera da Alegria. Olha que título que Emmanuel dá para essa lição. Véspera da Alegria. E ele comenta aquele versículo do Evangelho de João que eu trouxe no começo. Tende confiança, eu venci o mundo. Né? Animai-vos, eu venci o mundo. E Emmanuel comenta esse versículo e diz assim, se provações te visitam, arrima-te na fé e atende às tarefas que te foram confiadas. Se as provações te visitam, arrima-te na fé, busca a fé. E é preciso então lembrarmos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. A fé é um grão de mostarda, né? Ela está no coração de todos nós que estamos aqui conectados, no coração de todos os irmãos de Jesus, mas em estado latente, diz Kardec. É preciso fazê-la, é preciso desenvolvê-la e sentir os benefícios da fé. E é isso que Emmanuel está falando. Dores, desafios, tribulações te visitam, arrima-te na fé e atende às tarefas que te foram confiadas. A terra ainda não é um paraíso, conquanto as fontes e flores que enriquecem. Olha o que Emmanuel está dizendo. A Terra não é um paraíso, a Terra é um planeta de prova e expiação. Apesar das fontes, dos rios, dos mares, dos oceanos, aqui, né, na região de Minas, aqui na nossa região, quantos riachos, quantas fontes cristalinas enriquecendo, quantas flores enriquecem, mas ainda somos uma terra, não é um paraíso. Olha que bonito isso, ó. O sofrimento está em nós. O sofrimento está em nós. E achamos-nos no presente estágio evolutivo com bases nas tribulações de que necessitamos para a nossa própria renovação. Então, a Terra não é um paraíso, é um planeta de prova e expiação. E aí, quando eu disse do planejamento reencarnatório de Eurípides, que ele traz esse texto, esse tema muito bem detalhado, Emmanuel aqui está fazendo uma reflexão.
O sofrimento está em nós, pelas vidas sucessivas que nós já tivemos e muitos equívocos que eu cometi. Está arquivado no meu corpo perispiritual, aonde fica armazenado todas as dores equivocadas que eu provoquei. E eu, nascendo no corpo, retomo essas dores para ressarcir e refazer todo o caminho. Por isso que ele fala, o presente estágio evolutivo temos como base nas tribulações de que necessitamos para a nossa própria renovação. Então nós estamos vivendo as tribulações que nós necessitamos, plantadas por nós mesmos, a lei de ação e reação, para que nós, de fato, reestruturemos e reorganizemos esse conteúdo energético doentio por coisas boas. Por isso que o pensamento de Jesus é de trabalho e de servir. Por isso que o Cristo disse que o trabalho no bem apaga a multidão de pecados. Por isso que ele tem convocado os nossos corações que fora da caridade não há salvação. Por isso que ele tem nos dado o Espiritismo como consolador prometido, para que nós, aos poucos, e descortinando o nosso ontem, para entender as tribulações do hoje, para que no porvir seja de alegria e de bênçãos. Por isso que as bases do nosso projeto reencarnatório, a sustentabilidade das nossas vidas, elas estão assentadas nas tribulações. E é interessante porque no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, lá tem um item que chama, esse item 7 chama Código Penal da Vida Futura. E ele vai discorrendo, acho que é 33 artigos de coisas que a gente comete e que precisam ser ressarcidas. E entre um desses artigos, Allan Kardec diz assim, é preciso 3 etapas para reparar e para acabar com uma falta. E ele diz, a primeira etapa é o arrependimento. A segunda etapa é a expiação. Olha as tribulações como regeneradoras. E a terceira etapa, e a mais importante, é fazer o bem para quem você fez o mal. Para apagar uma falta, para apagar uma dor, para apagar um núcleo de dor que está arquivado em nosso corpo perispiritual. Diz Kardec, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Arrepender, expiar e reparar. Continua Emmanuel aqui dizendo, disse-nos Jesus, tende confiança, eu venci o mundo. Sabemos, porém, que a vitória do Senhor veio pela cruz, em que foi imolado, vencido, vencedor, derrotado, triunfante. Olha que bonito. Na cruz, quando olharmos, aparentemente vencido, mas depois, vencedor. Aparentemente derrotado, e depois triunfante. Maria de Magdala, aparentemente derrotada, depois de convertida, depois de trabalhar no Vale dos Leprosos, depois de viver uma vida, um resto de vida, entregue àqueles mais pobres, os mais necessitados, adentra no mundo dos espíritos, triunfante, nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Simão Pedro e tantos outros, tantos e tantos outros, aparentemente derrotados, mas triunfantes. Lembra-te disso, e o sofrimento se te fará a véspera da alegria. É sensacional o benfeitor Emmanuel. Só os títulos das lições é extraordinariamente significativos. Ele então narra todo o sofrimento, toda dor, toda dificuldade, como a véspera da alegria, a véspera de um novo porvir. Então nós vivemos aí
muitos dissabores, muitas dores, mas são vésperas da alegria que há de habitar os nossos espíritos no amanhã, no porvir. Que possamos juntos caminharmos de braços entrelaçados, ajudando-nos uns aos outros, para que não nos esmorecemos. Pelo contrário, caminhemos fortes, destemidos, com a ajuda dos amigos espirituais, com as mãos aveludadas de nosso Mestre Jesus, para que consigamos, aos poucos, instalar em nossas almas o reino da verdade, do amor, da concórdia, da justiça. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Venho, juro mesmo, como um necessitado que precisava imensamente dessa lição para auxiliar. E para terminar, para provar isso do que eu estou falando, tem uma amiga que está atravessando um momento de muita dor, de muita dificuldade, de muitas tribulações. Nós temos ido toda quarta-feira na casa dela fazer o passe, rezarmos juntos. E aí, um dia, antes de eu ir, eu fiz uma prece aqui na minha casa e perguntei aos espíritos por que eu estava indo lá. Por que, apesar de eu gostar muito dessa amiga, ser uma irmã de trabalho, enfim, uma pessoa que eu tenho muita admiração, mas por que eu estava indo lá? Porque tenho tantas tribulações, tantas dificuldades. E aí um amigo espiritual me disse em bom tom, na minha intimidade, é porque nós estamos curando 2 corações, o seu e o dela. E é nesse intuito que eu venho, que eu aceito, porque eu sei toda essa lição se faz necessária em minha intimidade. Eu sei que eu preciso dessas falas do Cristo para me manter de pé. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Bom, meu amigo, nós que agradecemos. Eu estou aqui muito emocionada, creio que os nossos companheiros também estão, porque a sua fala foi de coração para coração. E qual é o irmão, né, que não está com essa tribulação? E por que não estar ao lado desse irmão, né? Muitas vezes a gente quer fugir, não dá. Eu também acolhi uma irmã que está passando por uma mesma dor que eu passei há um tempo atrás. Então, é em Jesus, é nos amigos espirituais que nós temos força para progredir. E nada é por acaso. Não foi por acaso que o sermão profético caiu na sua mão, para que nós possamos, né, ver que as profecias de Jesus é para nós, para abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes para a prática do bem, do amor e principalmente da caridade. Gratidão, Emerson. Gratidão mesmo. A espiritualidade amiga, senhor José Marques Garcia, senhor Ix Barçanuto, que é o nosso coordenador pedagógico da Terra, o amparo sempre na divulgação do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus. Um beijo no seu coração e muito obrigada. Gratidão. Vamos lá, né, meus amigos? A próxima semana nós teremos aqui o sermão do Senaco. Será o nosso amigo Sandro Fernandes que vai estar falando para nós sobre esse ensinamento, porque os sermões nós vimos que não é para aterrorizar ninguém, é para nos ensinar. Cada sermão está nos ensinando alguma coisa e todos estão combinando no mesmo ponto, né?
que é amolecer os nossos corações. Então, todos vocês estão convidados. E eu quero também agora fazer um convite que inicia nessa quarta-feira a Feira da Fraternidade, onde a nossa casa estará presente. Então, a Feira da Fraternidade, que vai realizar do dia 15 ao dia 19 de dezembro, vai ser lá na Expoagro, né, no Parque Fernando Costa, que todo mundo conhece, né, por Expoagro. Então, na quinta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, é iniciada a feira. Aí nós vamos ter na quarta, na quinta, na sexta, no mesmo horário, a partir das 18 horas e 30 minutos. No sábado, a partir das 10 horas, e no domingo também, a partir das 10 horas. Fica aí uma opção para nós, né, divulgarmos para os nossos amigos, para nós também. Nós estaremos lá com a nossa barraca de sapatos novos e a nossa barraca de roupas novas e seminovas. Então, estão todos vocês convidados. E tudo que é bom, né, meus amigos? Essa reflexão foi maravilhosa. Nós vamos chegando ao final. Agora é o momento da nossa sensibilização. É o momento de nós lembrarmos de todos os nossos irmãos que estão em aflições, aos nossos entes queridos, aqueles nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, que estão nos hospitais. Então, esse é o momento, porque Jesus já dizia, aonde estiveres, um ou mais em meu nome, aí eu estarei. E quando nós estamos com os nossos irmãos que mais necessitam, ele também está conosco. Então, nesse momento, meus amigos, asserenando as nossas mentes, os nossos corações, vamos mentalizar Jesus no nosso lar, ele, a nossa querida Mãe Santíssima, os nossos bons amigos espirituais, que vêm trazer o medicamento que o nosso corpo espiritual está tão clamando, tão necessitado, para que possamos receber. Não é porque estamos através de uma rede de computadores que não recebemos. Nós bem sabemos que quando estamos conectados, mente e coração, tudo vem ao nosso alcance. E nesse momento, as nossas águas serão fluidificadas, o nosso lar será abençoado, os nossos entes queridos que estamos mentalizando, os nossos amigos, vizinhos, o nosso irmãozinho que perambula pela rua, receberá todos esses fluidos benéficos. Seu Adal, faça para nós a oração. Sim. Senhor Jesus, quando chegastes à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. Em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão. Sombra na justiça, em forma de crueldade. Sombras no templo, em forma de fanatismo. Sombras na governança, em forma de tirania. Sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de sua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos. Transmudou-se
o fanatismo em fé raciocinada. Converteu-se a tirania em administração, e gradualmente a ignorância e a miséria vão recebendo socorro na escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes. Ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente aqueles que amamos o reflexo de nós mesmos. Porque somente em nós, sentindo verdadeiros irmãos uns aos outros, é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Que assim seja. Assim seja, Sua Adalto. Essa oração linda também é do livro Antologia Espírita do Natal. Então, meus amigos, muito obrigada pela presença de vocês. Que possamos estar aqui todos reunidos a semana que vem, a semana do nascimento de Jesus, né? Que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Fiquem com Deus, até a semana que vem. Um abraço bem apertadinho, cheio de energia boa, e vamos lembrar sempre a lição de hoje. Apesar das tristezas, vamos ter fé e confiança, que dias melhores virão. Fiquem com Deus, até a semana que vem, gente. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Obrigada.